porque o Brasil segue dando errado. Mas vejam só. O senhor Dilma não perdeu o seu costume, saiu do jeito que entrou, 100% alinhado à Rede Globo e concedeu aquela grande entrevista ao Fantástico, né? Que obviamente é só para impor a narrativa oficial da petistada. Daqui a pouco no Fantástico, entrevista exclusiva com o presidente Lula que recebeu alta. Oh, meu Deus. A Atsuga até comenta, né? A golpista de ontem não é mais a golpista de hoje. A Globo é um déjà vu cíclico. Bolsonaro, você goste ou não, foi o único que manteve seu posicionamento antes, durante e depois de ser presidente contra a Globo e por isso pagou um preço muito alto. Quem não lembra, para a turma da esquerda, a Globo fazia parte, talvez seja a parte mais importante do que eles chamavam de PIG. PIG em inglês seria porco, mas era um acrônimo para PIG, né? P-I-G. Né? Partido, não sei o que lá, golpista? Partido, não sei lá, alguma coisa. Eu nem lembro mais o que é o PIG. Deixa eu dar uma pausa aqui enquanto a internet, pra não ficar agora sem avisar. Dei pausa e já lembrei. Na hora que eu cliquei, lembrei. Partido da Imprensa Golpista. Nem precisou dar pausa. Às vezes não vão acreditar em mim, mas nem pensei na internet. Enfim, agora o Partido da Imprensa Golpista virou o puxadinho do governo. Aí o Augusto de Franco, jornalista, trabalha na Cruzoé, também está sempre lá. Ele relata aqui, né, e ele fala de alguém com vivência, de alguém que já foi na Globo, que tem amigos na Globo. Ele fez um pequeno texto que achei deveras interessante. Por que Globo News? Tenho amigos e amigas na Globo News e já participei presencialmente de vários programas do canal a partir de 2013. Por isso, é sempre chato tratar do assunto deste post, mas agora me parece necessário. Não citarei nomes. Segundo o levantamento do Poder 360, publicado em 9 de agosto, em janeiro de 2024, a Globo News tinha 125.766 espectadores em média. No início de agosto, tinha no máximo 93.160, ou seja, teve uma queda aí de, sei lá, mais ou menos 32, 33 mil, né, telespectadores. Ou seja, o que chamamos de povo não assiste. Então quem é que assiste a Globo? A Globo News. E às vezes por que é importante até falar sobre isso? A Globo News consegue agora atingir talvez cerca de 10% da população politicamente ativa. Eu não acho que é 10%. Talvez seja até na hora que você coloca aí a replicação. Cabe esclarecer que a PPA ela não é composta apenas pelos apenas que votam, comparecem a comícios, acompanham o noticiário político, conversam eventualmente sobre temas políticos. O PPA é quem atua politicamente de alguma forma regular ou sistemática, seja proferindo opiniões e participando do debate público, por exemplo, publicando nas mídias tradicionais sociais, seja articulando e animando movimentos políticos na sociedade, seja se candidatando ou promovendo candidaturas, seja pleiteando ou sendo nomeados para cargos no Estado. Como o canal resolveu, por algum motivo, fazer parte organicamente do sistema de governança do governo do PT, eu não sei se foi orgânico, né? Essa ligação umbilical, às vezes não foi espontâneo. Vai saber. Parece que não se importa tanto com a audiência. É uma TV que não tem como objetivo informar o grande público. Na medida em que funciona como instrumento de governo voltado a replicadores, que são os hubs. Até um conceito aí na área de informática. Isso daqui eu achei muito intrigante. Essa análise que ele vai colocar a partir daqui, eu acho assim, esse parágrafo, acho que ele resumiu muito bem o que seria essa ideia de replicador. Porque para e pensa no seguinte, deixa eu primeiro ler, aí eu trago um fato para exemplificar. Serve também para dar linha para militantes e simpatizantes dispersos do partido governista e de partidos aliados, para pautar a imprensa no nível nacional e na cidade do interior, e para desencadear a formação de caixas de ressonância nos meios políticos progressistas, universitários, intelectuais, jornalísticos, sindicatos e de movimentos sociais e ONGs, jurídicos e artísticos, é o lugar adequado para ministros do governo e do Supremo venderem, sem contestações,
suas versões dos fatos em longas entrevistas, ao mesmo tempo em que legitima ações governamentais, mantém viva a chama da polarização, requentando às vezes durante semanas temas que deslegitimam qualquer contestação ao governo. Aí vou dar um exemplo. Pensa que lá em Brasília, deputado Zezé. Nem sei se tem esse deputado. Criou agora aí na minha cabeça. Deputado Lalá, que Lalá não vai ter ninguém. Deputado Lalá estava andando em Brasília, tinha uma casca de banana, ele escorregou, caiu e foi muito engraçado. Todo mundo riu do deputado Lalá porque ele tava com a cueca do Bob Esponja. Rapaz, precisava ver, a calça rasgou e foi a cueca do Bob Esponja. Como é que você sabe que isso aconteceu? Tem que ter alguém lá para ver o deputado Lalá. Não precisa nem ser o jornalista. Ou então o próprio deputado Lalá conta o que aconteceu. Tem lá as câmeras de segurança, ele fala pro jornalista, ele quer que o nome dele pelo menos circule, né? Falem mal, mas falem de mim. Ele fala, ô rapaz, eu caí, ó, procura lá na câmera de segurança, tu vai ver minha cueca do Bob Esponja, minha calça rasgou, e vira notícia. E aí mais pessoas ficam sabendo. Ou então alguém filmou na hora, aí a pessoa que filmou postou na rede social, e isso foi parar na imprensa, e o assunto vai crescendo. Então, entre a população e o fato, tem que ter algum intermediador. A Globo não é só esse intermediador. Quando ele fala desse replicador, um hub, e eu achei esse conceito muito interessante, ele está falando o seguinte, não é que a Globo só tá para te contar que o deputado Lalá caiu, a calça rasgou e tá com a cueca do Bob Esponja. Tem 1001 notícias que acontecem todos os dias, fora as narrativas, a moldagem da opinião pública. Então, o papel da Globo News, em específico, seria selecionar as notícias mais interessantes para o governo, para pautar e servir de direcionamento para a militância. Então, falar assim, galera, ó, bate aqui. É aqui, ó. É nisso aqui que a gente tem que focar. Porque quando você olha para a Globo News, eu acho que hoje é impossível que um brasileiro não perceba o alinhamento total ao governo Lula. É total. Então o cara de esquerda olha e fala, ó, a Globo tá fechada com Lula. Então se a Globo tá falando isso e essas pessoas têm experiência, a Globo já participou de 1001 confusões na história do Brasil, se a Globo tá pautando isso, se a Globo está com Lula, é porque isso daqui vai ser favorável ao Lula. Então eu vou replicar essa informação. Eu vou seguir nessa narrativa. Ainda que eu discorde, por quê? Porque aqui faz sentido. Aí vários jornais no país que... Você acha que um jornal do interior da Bahia, que às vezes não está conseguindo vender, né, o suficiente, que seja espaço publicitário, na região, para se manter de pé, tu acha que esse jornal vai ter condição de ter um jornalista em Brasília para estar cobrindo o que está rolando em Brasília? Mas tem fatos que ele tem que comentar. Então ele vai acabar replicando quem? O que está na Globo News. A Globo é a linha mestra. E é de lá para baixo. Para quando o jornalista estiver com dúvidas, o que é que eu noticio sobre Bolsonaro? Vê a linha da Globo News. Porque a linha do Globo News é a linha do governo Lula. Se você quer ficar de bem com o governo Lula, governo do amor, que já mostrou aí que o amor voltou com força. Acho que um grande marco foi aquele comercial da Petrobras, né? Que o Romero está tentando ano passado. Que foi, assim, dobrado, né, o tempo. Foi alguns milhões para passar no intervalo do Jornal Nacional. Foi mais de 2 minutos. Negocinho histórico. Então, se você quer estar de bem com o governo Lula, siga o que diz a Globo. Então não é só que a Globo coloca ali notícia, é assim, tudo é bem controlado, tudo é construído do início até o fim. E quem está comentando isso é o Augusto de Franco, que já esteve lá, tem amigos lá também, é o jornalista do consórcio. E outro ponto que chama a minha atenção é que tem uma galera que é mais à direita. Eu acho que o Augusto estaria mais à direita no debate. Não é petista. E você vê que existe um certo corporativismo na hora de falar da Globo. Você vê principalmente lá o Samuel Puncher, cara do Metrópolis. Agora, às vezes ele tá dando uma cutucada na Globo. Ele nunca cita a Globo. Mas por mais que ele não cite a Globo, você começa a ver assim dia após dia algumas pessoas em específico pontuando o papel da Globo News, pontuando o que está se tornando, né? A Samira Leitão, acho que ninguém questiona, que ela sempre foi assim. Mas outros jornalistas que ainda tinham algum tipo de respaldo, né? Simpatia. E você vê que a coisa realmente tá ficando feia. Aí você vê que quando o Demetrio Magnoli discorda de alguém, a pessoa, eita, lá vai, o Demetrio Magnoli vai ser demitido. Já vira até piada.
Então, assim, você vê que a coisa no Brasil, ela tá tão descarrilhada, perderam tanto a mão, mas perderam tanto a mão, que a turma tá, velho, respira um pouquinho, respira, baixa, ah, se controla, porque tá ruim, se controla, irmão, tá feio, sabe, tá feio já, na moral, irmão, tá feio, é como tá as coisas. Vamos continuar. Com honrosas exceções que confirmam a regra, ali encontramos hoje, entre tantos outros funcionários normais de qualquer meio de comunicação. Aí você vai ter uma porção de militantes que compõem a infantaria petista no jornalismo. Não fala assim da Daniela Lima. Colaboracionistas, né, que prestam o serviço de fazer propaganda do governo, não raro telepautados por fontes oficiais. Não fala assim da Daniela Lima. E comentaristas ideológicos que gostariam de ser dirigentes políticos e querem salvar o PT e o governo de si mesmos, sempre dando conselhos para que não cometam erros e saiam bem. Não fala assim da Helene Cantanhede. Por que aconteceu isso com a Globo News? Não se sabe bem. Ao longo da história, sempre tivemos meios de comunicação favoráveis a governos. Faz parte do jogo em qualquer democracia. O que há de novidade? Agora é que temos meios de comunicação, como a Globo News, que não estão apenas alinhados ao governo, mas que, para todos os efeitos práticos, objetivamente fazem parte do sistema de governança do governo. Pode-se dizer que o que a Globo News passou a fazer não é propriamente jornalismo, ou que é o tipo de jornalismo praticado, por exemplo, em Angola, em outras autocracias eleitorais. Mas por quê? Se vivemos numa democracia. A democracia, linda ela. Quem também vai falar da Globo News, mas para falar do caso do general Braga Neto, é o José Neumann e Pinto, que passa longe de ser bolsonarista, né? Odeia Bolsonaro. Mas vamos ouvir. Foi mal. Tô meio ruim ainda, né? A voz tá meio da Leda Nagli, né? Aquela voz assim, meio rachada. Eu gosto da Leda Nagli, viu? Eu acho que eu tô falando mal dela. Vai lá. O acontecimento do dia foi a prisão do general Walter Braga Neto, como grande articulador do golpe que não houve no dia 8 de janeiro do ano passado. Pois bem, meus queridos, a questão toda é a seguinte. Durante todo o noticiário que eu acompanhei, na televisão e depois na leitura dos jornais, eu encontrei um excesso, um domínio absoluto do tempo condicional da gramática. Poderia ter acontecido isso? Aconteceria isso? Teria acontecido isso? Eu me lembro muito bem das primeiras lições que eu recebi dos meus dois grandes mestres no jornalismo. João Batista Lemos, meu pai no jornalismo, e Jaime Negreiros, que era o editor de local da Folha quando eu comecei em 1970. E eles sempre reprimiam o uso do condicional, porque notícia não se faz com condicional, notícia se faz com verbo direto. Aconteceu ou não aconteceu? Aconteceria? Não existe. Aconteceria é tema de ficção, é tema para romance, é tema para conto, é tempo para conversa de boteco. Mas, para noticiário, nunca. No entanto, para vocês terem uma ideia, a Globo News recorreu a uma produtora. Sabe o que é uma produtora? No meu tempo de jornalismo, em redação, havia o repórter e o produtor. O produtor era aquele que prestava o serviço mais relevante para o repórter. Ou seja, marcava entrevista com alguém, acertava um transporte para levar o repórter até o local, e o repórter fazia matéria, sempre no verbo direto. Nada de condicional. Olha, pode ter acontecido? Não. Não pode ter acontecido. Ou aconteceu ou não aconteceu, para sair no jornal, na notícia de rádio, na notícia de televisão. Isso não existe mais, acabou. Devemos ao general Walter Braga Neto a imposição do reino do condicional no noticiário, principalmente da televisão, mas também dos jornais. Poderia ter sido, se fosse esperar e tal, e no depoimento pode ser que o general fale isso, pode ser que não fale, e enquanto isso, ninguém foi informado do real estado de saúde do presidente da República, é um assunto de Estado. O real estado de saúde do presidente da República é assunto de Estado que interessa a todo cidadão, a cada cidadão. No entanto, a notícia real está sendo camuflada,
seja como o que aconteceu neste sábado, seja o que tem acontecido desde que o presidente foi operado, teoricamente, publicamente 2 vezes. Sabe-se lá quantas vezes terá sido, né? O general Walter Braga nunca foi confiável para mim. A questão não é essa. A questão é que mesmo que ele tenha feito tudo o que dizem que fez, não aconteceu nada. Para ter nova, o general Walter Braga Neto não representa nenhum risco à democracia do Brasil. O mesmo eu não posso dizer dessa gente que manipula informações e que não passa informação concreta a respeito do estado de saúde de um presidente da República que tem muitos achaques no seu passado, registrados em jornal com notícia sem condicional. Não teria tido um problema no coração, não teria tido um problema intracrâneo, não. Aconteceu o problema. E aí, o que é que foi de verdade, né? Quando nós teremos médicos de verdade respondendo a repórteres de verdade na porta do hospital sírio-libanês para saber de uma informação da mais grave importância, o estado de saúde real do presidente da República. Pois é, né? Se ele poderia ter feito, mas é sempre numa possibilidade, numa condicionante. O Neumann está pontuando, assim, tudo que ele fala pode ser resumido numa, sei lá, poucas palavras, que é falta de concretude. O concreto desapareceu. Tem só as possibilidades. E eu não estou falando isso de forma aleatória. Concretude. Não usei essa palavra de forma aleatória. Por quê? Antes de falar sobre a turma da esquerda, que fez algumas ponderações aí sobre a legitimidade ou não da prisão preventiva do general Braga Neto, quero dar uma olhada aqui no texto desse jurista, Rodrigo Chemin, é um cara bem mais da direita, escreveu lá do Poder 360. É meio longo, como ele diz, só que ele é bem didático, né? O professor tende a ser didático, ele ensina sobre esse assunto, e ele vai analisar algumas coisas que não estão nas análises que trouxemos ontem, não deslegitima, mas são assim coisas a mais. O Enio Viterbo encontrou algumas coisas que ele acha que valeu a pena, o André Marcília trouxe mais algumas coisinhas, agora o Chemin vai olhar outras coisinhas que os outros não... E você vai juntando, né? Você vai juntando, você formar a sua opinião. Prisão de Braga Neto não observa exigência legal de risco contemporâneo. Já avisou leitores com transtorno de ansiedade, né, com hábito de leitura. O texto vai ficar um pouco longo, não se preocupe, a gente lê. Aqui a gente está acostumado. Procurarei ser o mais didático possível para quem é leigo compreender como a lei brasileira trata do tema. Então vamos ver se a gente vai entender. Os leigos. Não se discute aqui se houve crime ou não e qual foi a participação general. Esquece isso. A gente vai olhar aqui especificamente, né, o Chemin, os requisitos legais para decretar uma prisão preventiva. No caso concreto, a fundamentação da prisão preventiva, que consta da decisão do ministro, é baseada em intervenção do general para embaraçar as investigações. Vai ter que ser preso porque está embaraçando, ele tá bagunçando. Aí não pode bagunçar, cara. O que simultaneamente evidenciaria o crime do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 12.850 de 2013, a lei bonitinha, não vou ler. Assim, seria um motivo legal para a decretação da prisão preventiva, artigo 312 do Código de Processo Penal, por conveniência da instrução criminal, desde que fosse uma situação contemporânea à decretação da prisão preventiva. Essa exigência de contemporaneidade do perigo veio com o pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019, que seria o parágrafo 2º no artigo 312, parágrafo 1º no artigo 315, ambos do Código de Processo Penal, com redação praticamente idênticas, exigindo para a decretação da prisão preventiva de alguém a demonstração de exigência concreta, de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Beleza. Aqui ele está explicando para a gente o basicão. A mesma lei de 2019 ainda reformulou a redação do artigo 316, determinando que a decisão seja reavaliada a cada 60 dias, para ver se ainda tem, se persiste a necessidade e a contemporaneidade de ainda manter preso preventivamente o investigado ou acusado. A decisão do ministro, no entanto, aponta apenas um dado concreto de possível embaraçamento da investigação, que, segundo o Chemin, teria ocorrido em 8 de agosto de 2023, ano passado, quando ele entrou em contato com o pai do Cid para procurar saber do conteúdo da delação por este realizada.
Ali o que ele falou, né? Que tá no trecho e a gente comentou ontem. Essa conduta por si só já é meio duvidosa quanto ao dolo de embaraçar a investigação. Dolo assim, a culpa, né? A culpa. E aí? Faz sentido, objetivamente falando? O crime de embaraçar a investigação é material, ou seja, exige a verificação de um resultado no mundo físico, no caso, o efetivo embaraçamento da investigação. Querer saber o que foi dito pelo delator no curso de sua delação é uma coisa. Embaraçar a investigação é outra. Isso na interpretação do Chemin. Seria embaraço da investigação, por exemplo, caso se tivesse elementos indicando que ele tentou fazer com que a testemunha mentisse. Pô, mente aí, Cid. Não conte isso, não conte aquilo outro. Mas isso não consta da decisão. Isso aqui seria um exemplo do que é embaraçar. Cara, é bagunçar. Sabe? Tentar interferir aí nas possíveis revelações. De qualquer forma, ainda que se considere que procurar se informar quanto ao conteúdo da delação seja um embaraçamento da investigação, é certo que, de 8 de agosto do ano passado a 10 de dezembro de 2024, que é agora, né, a data da decisão que a prisão preventiva é proferida, não há outro dado indicativo de interferência do general nas investigações. Ao menos, a decisão não indica isso. Ainda que a decisão do ministro se refira a um documento em fevereiro de 2024, que foi obtido durante a Tempus Veritatis, com perguntas e respostas anotadas no papel a respeito da conversa com o pai do Cid, esse documento não é datado. Então, esse documento ele pode ter sido encontrado agora em fevereiro, só que, pelo conteúdo, às vezes esse documento ele é de agosto de 2023, é do mesmo período. Então, ali, talvez tudo estava resumido em agosto de 2023. De agosto de 2023 para cá não teve nada. É uma possibilidade, segundo o Chemin. De resto, na página 20 da decisão, há duas frases soltas, querendo dizer que existiriam diversas condutas destinadas a impedir ou embaraçar a referida investigação, e que a participação do general Braga Neto nos fatos investigados, em verdadeiro papel de liderança, organização e financiamento, demonstraria relevantes indícios de que o representado atuou reiteradamente para embaraçar as investigações. As afirmações são vazias, isto é, não indicam que condutas ou indícios seriam isso. Não, indício aqui de quais indícios de embaraçamento? Na decisão mesmo só aparece uma única conduta, uma, que ele aponta que seria a de agosto de 2023. Você fala reiteradas vezes, ele fala, pô, o Chemin está questionando isso. Falou reiteradas vezes, mas vocês apontaram de agosto. Na página 21, transcreve um trecho da representação da PF pela preventiva. Esse trecho, mais uma vez, é lacunoso, dizendo apenas que os elementos de prova colhidos demonstram que o general Braga Neto vem desde agosto de 2023 atuando reiteradamente para interferir lá. Também aqui não há indicação de fatos concretos, à exceção do já referido episódio de agosto de 2023. Reiterado. Pô, beleza. Ninguém tá falando que não foi. O Chemin tá botando, ó, pode ter sido, mas se foi. Poxa, seria bacana se tivesse na decisão a explicação de quais outros momentos teve, né, essa ação reiterada. A transcrição do pedido da PF prossegue dizendo que a permanência em liberdade do investigado atenta contra a garantia da ordem pública, devido ao risco considerável da reiteração das ações ilícitas, na medida em que não há como garantir que condutas criminosas tenham sido cessadas. Mais uma vez, a indicação de risco à ordem pública é lacunosa. Dizer que não há como garantir que as condutas tenham cessado é não dizer nada de concreto. Não pode ser um achismo. É preciso ter um dado concreto da realidade que permita dizer que o investigado em liberdade tende a reiterar o comportamento delitivo. Que isso aqui é similar à crítica aí do Neumann e Pinto ao tratamento que a imprensa vem dando aos ocorridos. Por fim, a transcrição da representação da PF afirma que há inequívoco prejuízo
a conveniência da instrução criminal, uma vez que as condutas identificadas impedem a livre produção de provas, comprometendo a busca da verdade dos fatos, não apenas as investigações remanescentes, mas também na instrução processual de eventual ação penal decorrente da PEC 12.100. É um terceiro argumento sem qualquer dado concreto da realidade, além daquele específico 8 de agosto de 2003. Logo, havendo passados mais de ano e não tendo sido constatado mais nada de concreto em termos de intervenção nas investigações, não há perigo contemporâneo a justificar a prisão preventiva, seja para a garantia da ordem pública, seja por conveniência da instrução criminal. Essa, inclusive, a jurisprudência do próprio Supremo, segundo o Chemin, o acordo na segunda turma, que teve como relator o ministro Gilmar Mendes, no AG Reg do habeas corpus 182.111/RS, de 20 de abril de 2020. Ou seja, ainda que possa ter havido um ato de intervenção do general para embaraçar a investigação, considerando que esse único ato indicado na decisão do ministro ocorreu em 8 de agosto de 2023 e já se passou mais de um ano sem notícia de outro ato do mesmo teor, não persiste a contemporaneidade da medida de prisão preventiva. E aí, se o Chemin fez esse último parágrafo, e por mais que acho que não tenha a ver com o texto, ele fez, é porque ele queria que comentasse, né? Deixar claro. Frise-se que aqui se trata da prisão cautelar, não de discutir o mérito se houve crime ou não, sempre preservando o respeito devido à instituição do Supremo, seus ministros. Eu reforço também que essa análise é exclusivamente acadêmica e visa contribuir para o debate teórico. É possível dizer que juridicamente a decisão está carente de fundamentação à luz do que exige a lei processual penal brasileira. Bom, e o cara que está comentando isso, né, é doutor em Direito de Estado pela Universidade Federal do Paraná, professor do mestrado profissional em Direito da Universidade Positiva e procurador de Justiça no Paraná. Então, isso é no Poder 360, mas no consórcio. Então, aos críticos, vocês reclamam com o Poder 360 e com o doutor em Direito, né? Quem também comentou sobre esse caso, aí a gente começa agora a sair da direita, petistas, respirem um pouquinho, Walter Maierovitch. Por esse cara aí, Bolsonaro estava preso desde 2010. Quem dirá 2019? Escuta aqui. É a prisão preventiva. Então, se a regra é a prisão pela condenação, a exceção é se antecipar a prisão. E quando se antecipa essa prisão? Quando ela for necessária. E quando ela estiver embasada no quê? Em elementos de comprovação concretos, reais. Agora, vamos mergulhar nessa prisão preventiva. O que disse o delegado quando representou? Ele disse que havia risco à investigação. Portanto, caberia a ele, delegado, mostrar quais os riscos concretos, reais, efetivos. E mais do que isso, que havia uma tentativa de obstrução à justiça, que ele deveria também trazer elementos palpáveis e reais. E o que ele trouxe, com devido respeito, ele trouxe presunções. Então, houve uma ligação desse Braga Neto, despótico, autoritário, golpista, para o pai do Mauro Cid. O que eles falaram? O delegado disse, ele queria saber sobre o quê? O contrato de delação premiada do Mauro Cid. Queria saber. E daí? Queria saber para quê? Para obstruir a justiça ou porque, evidentemente estava com o pescoço a prêmio? Podemos presumir que daí ele iria se articular, e existe essa organização criminosa, ela é ativa, real, queria se articular para o fim de obstruir isso, de arrumar, inventar, perseguir pessoas, tentar obstruir a busca da verdade real, concreta, efetiva? Isso é presunção. E o que o ministro Alexandre de Moraes fez? Embarcou em presunções. E muito mais à esquerda do que o Maierovitch, e citando o próprio Maierovitch, temos aqui o senhor Pedro Serrano.
Eu não sei se o Pedro Serrano, assim, muito simpático, é a turma do Prerrogativas. Grande Pedro Serrano, grande jurista, bate cartão na Globo News. Muito mais que na Globo News, Brasil 247. Diretamente estava lá no IRE, amigo do Valfrido Vardi, não sei se ainda são amigos. O professor Walter Maierovitch traz uma linhagem de argumentação relevante e crítica à prisão de Braga Neto. Postula que não basta haver a tentativa de saber do conteúdo da delação sigilosa de Cid para caracterizar a obstrução. Não se deve presumir a partir daí que ele tentaria obstruir a justiça. Seria necessário a Polícia Federal trazer elementos que demonstrassem condutas concretamente obstrutivas. O mero buscar informações, mesmo que de uma delação sigilosa, não significaria obstruir. Achar em contrário é presumir apenas. Acho uma crítica muito mais instigante do que a alegada falta de contemporaneidade que não me parece real, por razões que não tenho espaço aqui para justificar. Vou procurar ouvir outros especialistas. Mas vejam só, né? Essa é a opinião dos especialistas no direito. Eu só as leio e reflito sobre elas. Ainda sobre o caso aí do Braga Neto, a grande frente parlamentar, né, do agro, a FPA, presidida pelo grande Pedro Lupion do PP, do Ciro Nogueira, e tem lá o vice, o Arnaldo Jardim, o maior articulador da agenda verde no Brasil, talvez um dos maiores, se não for o maior, pelo menos a nível de legislativo, eu acho que é o maior. Do legislativo é o maior. A grande Arnaldo Jardim, que trouxe pessoalmente o Klaus Schwab ao Brasil ano passado, em maio. A FPA que não se mexe pra nada, só pra destruir o Brasil e aprovar mercado de carbono, combustível do futuro. A grande FPA abriu a boca pra falar o quê? Defende a punição de trama golpista, mas de ser inadmissível comprometer a imagem do setor. A frente parlamentar reforça a importância que as investigações sejam conduzidas com urgência e rigor, apurando todos os indícios de ações criminosas de forma imparcial. Defende-se que os responsáveis sejam identificados e punidos com o máximo rigor da lei, independentemente da atividade econômica de eventuais envolvidos. Que fala que não serve pra nada. É a cara de vocês. Parabéns, FPA. Parabéns, sabe? Falou e não falou nada. É só pra dar aquela lacradinha, né? E mostrar que no final do dia vai estar mais preocupado aí se pode, né, ter algum prejuízo do cacau que entra aí no bolso dos grandes empresários do agronegócio brasileiro, né? Se tivesse metade dessa boa vontade aqui da FPA contra a questão do mercado de carbono, hein? Hein, Lupion? Parabéns, Lupion. Parabéns, Lupion. Parabéns. Dê um beijo na careca do Arnaldo Jardim por mim, sabe? E que seja muito feliz. Que o Brasil lembre historicamente que vocês aprontaram aí com o combustível do futuro do mercado de carbono. Grande legado de vocês pro Brasil. Outro aí, General Paulo Chagas voltou de novo. 3 palavras. Independente da legitimidade. Ou não, né? Não precisa nem continuar lendo, né? O cara já não quer nem saber se tem legitimidade ou não. Ele vai falar mesmo assim. Ele vai falar mesmo assim que todos os militares, ninguém está acima da lei. Ah, não vou nem continuar. Esse é o grande Brasil brasileiro. Aí temos Mário Sabino também, texto muito antidemocrático. Caserna, executivo e legislativo já pegaram cana, menos o judiciário. Mas Sabino é um crítico. Você vai ver que o texto dele ainda é crítico. Ele não vai nem passar pano nenhum pro Braga Neto. Mas ele perdeu a fé no Brasil. Ele fala, né, que o povo festeja aí, a prisão do Braga Neto, desde a redemocratização, a primeira vez com militar, vai pra cadeia. É uma ruptura com a cultura de leniência que beneficiava a caserna. Abre um parêntese, era necessária a prisão preventiva decretada contra o Braga Neto. Aí o Sabino segue por outra linha. Ele fala assim, ó, eu não sou ninguém para discutir direito com magistrados, mas eu tenho alguma especialidade nos fatos da língua portuguesa. E assim casou-me estranheza classificar o general como de extrema periculosidade.
expressão reservada a criminosos que orbitam a psicopatia. Será preciso agora encontrar outra forma de adjetivar os costumeiros criminosos de extrema periculosidade. Ele dá exemplo ali. Talvez eles passem a ser de extremíssima periculosidade. Aí depois ele lembra o que é bem simbólico, que esse termo, extrema periculosidade, é usado na época do regime militar. Temos então o general 4 estrelas no Chilindró, acusado de golpismo, para demonstrar a força da democracia brasileira. Demonstrar mais uma vez. Aí diz, já teve 2 ex-presidentes em cana, o Temer e o Lula. Em breve é que tudo indica que tem Bolsonaro. A prisão de um quarto seria o Collor, parece encaminhada. Então você teria aí 4 de 7, desde a redemocratização. Legislativo, já tiveram diversos presidentes da Câmara. O Senado já teve um presidente do Senado. Caserna, Executivo e Legislativo, faltaria a contribuição do Judiciário. Mas o Judiciário, a sua cúpula, quero dizer, sempre esteve e sempre estará acima de qualquer suspeita. É o único poder da República composto por verdadeiros democratas. E todo mundo concorda com isso. Nem todo mundo, né? Não, mas todo mundo concorda. Eleva Brasil não é de direita, bolsonarista pelo menos, também não é de esquerda petista. Ele coloca ali a notícia, né? Sabe quem é Walter Braga Neto? Ex-ministro preso. E ele comenta: tudo parece ser um teatro muito bem orquestrado para manter a polarização arregimentada em Lula versus Bolsonaro, enquanto o regime econômico neoliberal e as questões de interesse nacional não são postas em questionamento. Ele vê que aqui, né, triste que os grandes problemas do Brasil são deixados de lado, que é uma crítica inclusive similar a que o José Neumann faz. E por fim temos aqui o Felipe Tamir, esse é de esquerda mesmo. Ele é um apoiador do Ciro Gomes, que ele fala aqui sobre a novelinha. As pessoas estão preocupadas com o preço do azeite. R$ 6,39 o litro da gasolina tá chato. O salário tá curto. Todo mundo tá vendo que o salário tá curto. Enquanto o petista e a mídia aí, petista, que apoia o governo, influenciador de esquerda, tá todo dia só jogando novelinha de Bolsonaro. Novelinha isso. Você pode abrir os canais aí que é de esquerda, né? Que de esquerda tem muito pouca coisa. Todos eles, todo santo dia, com novelinha de Bolsonaro. Bolsonaro vai ser preso amanhã, só mais 72 horas, coisa do tipo. Só que, mano, tá todo mundo percebendo o preço das coisas no mercado. Entendeu? Tá todo mundo percebendo que o nível de qualidade da educação tá lá embaixo. Tá todo mundo percebendo isso, entendeu? Mano, tá todo mundo com nome sujo, né? Tava antes e continua agora. Percebendo isso. Tá todo mundo ficando de saco cheio de a gente ter que parar de discutir essas coisas que impactam a vida da gente pra ficar discutindo novela doísta. Do fascista, do comunista, do socialista. Todo mundo vendo isso, né? Esses esquerda que é apoiador do governo, Lula Pelego, eles estão... Um dia eles vão ser responsabilizados por isso. O nível de despolitização que eles estão promovendo cada vez mais no Brasil tá sendo incontrolável, velho. Pois é, né? Opinião aí de outras pessoas fora da bolha da direita. Vamos seguir para falar dessa linda democracia, né? Vocês aí falam, o Lula. O Lula, rapaz, é escritor. Desinformação e mentira são inimigas da democracia. Diz Lulinha em livro de Pacheco. Lula elogiou a atuação do Pacheco na defesa do Estado Democrático de Direito e avaliou que a desinformação e a mentira são inimigas da democracia. As manifestações constam do pós-fácil escrito por Lula para o livro Ecos da Democracia. Discursos do... Nossa, meu Deus, eu tô emocionado com isso. Esse livro vai ser best-seller no Brasil. Se você é petista e não comprar o livro do Pacheco com pós-fácil do Lula, edição de colecionador, você não é petista de verdade. Petista de verdade vai ter uma cópia dessa linda obra. Se esse livro não for um best-seller, é sinal que a democracia no Brasil acabou. Que a democracia no Brasil não encontrou eco. Petistas, ajudem o Pacheco. Tem que levar na piada. Não tem como ser sério essas coisas. Reforma ministerial. Saída de Lewandowski pode ser solução para Múcio e Pacheco. Pacheco é um filho. É um filho pro Lula. Pega no colo se deixar. Se o Lula, na verdade, se deixar não, né? Pacheco, o Bruno tá de boa. Mas se o Lula quisesse, Pacheco chama de papai na hora. Uma das possibilidades aventadas é que Lewandowski seja substituído pelo senador Rodrigo Pacheco. Eu tô aqui pensando, né? Lá no artigo 19, o pessoal falando que sarcasmo e ironia pode ser configurado em discurso de ódio, né? Eita, rapaz, lá fui eu aqui quebrar as novas regras, tenho que me acostumar. As piadas vão acabar, viu?
Eu tô falando sério, não tô brincando, não, tô falando sério mesmo. Em algum momento aí, a depender das mudanças no artigo 19, não tem mais piada. Eu robô, vai ser robozinho aqui, ó. Pisando, nem pisar no chão, já vai ter que descobrir como flutuar. Tenso como tá o Brasil. Segundo o aliado governista, Pacheco, que é advogado, sonha em assumir a pasta, ser ministro da Justiça. Tratado como um caminho para se manter em visibilidade para 2026, quando pode disputar o governo de Minas. Além de dar mais espaço ao PSD, a Cida Lewandowski é apontada como a solução dupla na esplanada. Integrantes do PT sempre demonstraram uma certa resistência ao Múcio. Pouco será que ele joga mais o jogo dos militares do que o do governo. Por isso, espalha-se que Múcio está cansado e já deu indicativos de que quer deixar a pasta. Lewandowski, nesse caso, poderia ser deslocado para a defesa, segundo a liderança do governo. A cadeira também já foi aventada para o vice Alckmin, cuja saída também facilitaria a ampliação de espaços para outros aliados. Em meio à torcida e à bolsa de apostas, quem vai definir as mudanças e se elas de fato acontecerão vai ser o Lula. Mas que tá com o cara aí que vamos ter uma reforma ministerial, acho que já tá inegável, né? Algumas peças vão ser trocadas. E de manhã, num lapso, esse aqui é muito incrível porque é difícil encontrar um editorial do Estadão que eles não falam de Bolsonaro no meio do percurso para justificar as críticas. Não, eu tô criticando Lula, mas eu odeio o Bolsonaro. Aí já coloca uma manchete, um título sugestivo, né? Justiça companheira. Se fosse estadista, Lula se empenharia em desarmar o círculo vicioso de politização da justiça e judicialização da política. Como não é, está colonizando a justiça com leais servidores. Há tempos, as pesquisas de opinião registram que a credibilidade do judiciário junto à população, em especial do Supremo, diminuiu na exata proporção em que cresce a percepção de seu protagonismo político. Há pelo menos 10 anos, está em curso um círculo vicioso e antirrepublicano que não dá sinais de arrefecer. A judicialização da política retroalimentada pela politização da justiça. Há razões estruturais para isso. A Constituição de 88 é um documento excessivamente abrangente e prolixo que, como já notou o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, constitucionalizou inúmeras matérias que em outras partes do mundo são deixadas para a política. Depois desse iniciozinho meio calmo, começa a escalada. Mas há razões conjunturais. Os freios e contrapesos estão estiolados. Eu não sei o que é estiolado, mas assim, não tá bacana. Sob chefes do executivo fragilizados, o Congresso assumiu para si prerrogativas exorbitantes, mormente sobre o orçamento, gestando uma espécie de parlamentarismo bastardo, em que os caciques têm muito poder e pouca responsabilidade. Com o colapso do presidencialismo de coalizão, ante um legislativo indócil, o executivo de Lula, nos outros, com o governo Bolsonaro, não foi assim. O executivo de Lula tem buscado no judiciário um fiador da governabilidade. Chamada para a dança política, a Suprema Corte não se fez de rogada, tomou gosto em atuar, ora como poder moderador da República, ora como poder tensionador, seja ditando políticas públicas às instâncias executivas, seja legislando a pretexto da omissão das casas legislativas. Na Lava Jato, instâncias inferiores do judiciário se auto-outorgaram uma espécie de competência universal de combate à corrupção. Hoje é o Supremo que assume para si uma competência universal de defesa da democracia. Os próprios representantes eleitos contribuem para a politização da justiça, sim. Partidos nanicos, sobretudo de esquerda, o PSOL, por exemplo, o Reide, do Randolph, quando ele estava lá, abusam do tapetão judiciário para reverter ou impor nas cortes causas que perderam no voto. Aspas para Lula. Nós temos culpa de tanta judicialização. Confessou, né? Lula, no seu mandato. A gente perde uma coisa no Congresso e ao invés da gente aceitar a regra do jogo democrático, de que a maioria vence e a minoria cumpre aquilo que foi aprovado, a gente recorre a outra instância para ver se a gente consegue ganhar. Se fosse o estadista que finge ser, Lula teria buscado sanear esse estado de coisas, desestimulando seus partidários a recorrerem ao tapetão sempre que perdem no voto e fazendo indicações sempre técnico. Eu adoro essa indicação técnica. Ao contrário, Lula mandou as favas, o pudor,
e o notório saber jurídico, indicou para o Supremo seu amigo e advogado Cristiano Zanin, e também amigo e correligionário Flávio Dino, realizando um sonho antigo de instalar nele alguém com cabeça política. Vou fazer aqui o papel de advogado do diabo que dizem. Gente, de consideração, notório saber jurídico. O que é ter um notório saber jurídico? Em termos práticos, concretos, o Estadão conseguiria apontar porque o Cristiano Zanin não tem notório saber jurídico? Porque o Flávio Dino não tem notório saber jurídico? Eu acho que o que incomoda as pessoas, muito mais do que a questão técnica, né, é a questão do Zanin ter sido advogado do Lula. Eu acho assim, se o Zanin não fosse um advogado minimamente bom, com algum conhecimento técnico, ele não teria sido contratado pelo Lula, né, para ser advogado dele. Eu acho que o ponto aí não é esse, acho que o ponto é outro. Fica parecendo assim, né, o que seria esse técnico para a turma do Estadão. Eu não falo, do ministro também não, nem se fala, né. E outra coisa também, tá se cobrando Lula, mas aí é bom trazer o início, né, ali do parágrafo anterior. Os representantes eleitos contribuem. E o parágrafo anterior do anterior, o que dá ali em verde, ó, os freios e contrapesos estão estiolados. Quem é que aprova a nomeação? É o Senado. Tem que passar por uma sabatina. O Lula pode mandar o cachorro caramelo. O Lula pode mandar a Dilma, se ele quiser. Cabe ao Senado aprovar ou não. Cabe ao Senado aprovar ou não. O Estadão não está contribuindo muito para o debate. Desinformação, né? Talvez esse editorial devia ser, inclusive, removido. A nova lei da internet, né? Linda, maravilhosa, que ninguém pode reclamar. Assim, a gente também tem que começar agora, olha umas coisinhas. Flávio Dino, por exemplo, ele foi aprovado não apenas com o voto, mas com um lindo abraço do Sérgio Moro. Aquela cena, realmente assim, por um momento eu achei que a polarização no Brasil ia acabar. Quando eu vi Moro e Flávio Dino abraçar, eu falei, a polarização acabou. Agora o amor venceu. Agora o amor venceu. Aí depois eu vi que era meio que um jogo de cena, porque teve aquela mensagem do mestrão, que Moro, na verdade, né? Moro não é um democrata. Ah, Brasil. Você lembra disso, né? Não me diz que tu esqueceu como foi a sabatina. A colonização da justiça não para por aí. Como mostrou a reportagem do Estadão, Lula tem se dedicado com afinco a forrar não só o executivo, mas tribunais superiores e regionais, além de órgãos e autarquias com leais servidores. As nomeações ligadas ao grupo de advogados militantes de esquerda prerrogativas chegam às dezenas. Bom, aqui agora se por outra linha. O Lula vai indicar o inimigo dele? O Lula vai indicar uma pessoa que não é leal a ele? Todos os presidentes fazem isso. O problema aqui vem de antes. Aqui é para discutir quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. Eu acho que se o Estadão e outros portais de notícia ao redor do Brasil, que viram o que foi 8 anos de governo Lula, mais 4 anos de Dilma 1 e os anos de muita alegria do Dilma 2 com sua queda, depois Temer. Deu para ver o que aconteceu com o Brasil. Quando o Estadão, Globo, Folha, Veja, Metrópolis, todo o Beautiful People dos artistas, a elite econômica nacional do PIB, os grandes nomes do direito, do empresariado, vão lá se reúnem para assinar a cartinha da democracia, meu amigo, você está comprando o pacote completo. Tem que ter um pouco de responsabilidade. Então, a chamada colonização da justiça passa não só por uma cobrança do setor legislativo, mas também da imprensa, das elites. As elites têm um peso muito grande em todas as nações. Só que quando você olha a elite nacional, né, a pessoa que realmente tem dinheiro interferindo no Brasil, poxa, você olha assim ao longo dos anos da história, você vê o que essa galera fez, aprontou, deixou aprontar. Só, cara, qual é a preocupação dessa turma realmente assim com o desenvolvimento do Brasil? É muito difícil pra mim. Eu queria, me perdoe, senhor Jorge Paulo Lema, mas eu queria olhar pro senhor e falar, pô, o Lema me parece alguém preocupado com o Brasil. Eu não sinto isso vindo do senhor. Sabe, quando eu vejo os grandes banqueiros do Brasil, me perdoe, eu não vejo essa grande preocupação com vocês. Não vejo.
Quando eu vejo a turma que tá no Conselho Lula, eu não vejo essa preocupação de vocês com o Brasil. Posso estar errado. Às vezes não estão me formando direito, né? Às vezes a Globo e o Estadão não estão me convencendo disso. O Estadão tá esquecendo da participação dele nesse processo, né? Respeitadas as prioridades técnicas do técnico, 100% técnico, seria natural indicar figuras que compartilhem uma visão progressista sobre a coisa política. Mas não se trata apenas de alinhamento ideológico. Se fosse, a indicação de Joaquim Barbosa em 2003 não seria considerada desastrosa, como disse o interlocutor próximo ao prédio da reportagem. Não. O Fernando Henrique Cardoso só indicou antitécnica. Toma técnico, ninguém, né, de longa data. Ele colocou o Celso Laffer lá pro seu misto dele, não porque que é amigo desde 1969, pelo menos quando fundaram o Sebrap junto com o dia da Fundação FOI, porque é técnico. 100% técnico. É porque além de técnico, alinhado, progressista, também era amigo. Amigo era a última coisa. Do que se sabe de suas manifestações públicas, Barbosa comunga dos ideias progressistas, mas seu pecado foi ter aplicado a lei no julgamento do mensalão petista. Estou convencido que tentar mexer na Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário é um atraso. Disse o então candidato Lula em 2022. E o Estadão acreditou, não foi? Já o presidente Lula parece convencido de que se tratar de um avanço. A gente ganhou mais malícia, disse o advogado Marco Aurélio de Carvalho, o Big Mac, coordenador do Prerrogativas, e que é amigo de Lula. Quando a malícia é critério para indicações na justiça, o corolário, por necessidade lógica, é um só. Mas escolhas e más consequências para a legitimidade do judiciário. O problema do Estadão é achar que o povo é burro. É achar que o povo não tem malícia para olhar para o Estadão e achar que o Estadão é a virgem em toda essa história. Falta o Globo vir falar a mesma coisa. Até sobre essa questão de judicialização que o Estadão critica, aqui um exemplo concreto. O José Fux até é jornalista do Estadão. O pessoal, o partido de extrema esquerda, mais o woke do país, não elegeu nenhum prefeito em 2024, não tem nenhum senador, tem só 13 deputados federais, que é 2,5% do total, 22 deputados estaduais em apenas 12 estados, que é 2%, e só 80 vereadores em todo o Brasil, que está 0,14%. Números. Mas, apesar da reduzida representação, é a sigla que mais judicializa a política. Como não tem voto, quer governar o país no grito no tapetão, contando muitas vezes com a parceria do judiciário. É o que se pode chamar de democracia da minoria, seja lá o que signifique. Sobre o artigo 19, a Lígia Maria, eu não sabia nem que era livro, eu só assisti o filme, do Tom Cruise. Filme bacana, Tom Cruise faz um filme bom, eu gosto dele. É o Minority Report. Aquele que ele te prende antes de você cometer o crime. Ela fala, né? Supremo escreve distopia no caso do Marco Civil da Internet. Ela fala do Minority Report, que os infratores são presos antes de cometerem infrações. Nessa sociedade distópica, 3 pessoas que visualizam delitos antes que aconteçam, os precogs, são conectados a um computador que gera as imagens das previsões para os investigadores do Departamento Pré-Crime. Publicada em 1956, durante a Guerra Fria, o macartismo, a obra reflete preocupações de Dick com o avanço do autoritarismo sobre liberdades individuais. Pelo visto, os ministros da corte aqui no Brasil não leram o conto, ou se leram não entenderam, porque antecipar punições a possíveis infratores, de certa forma, né, é o que ele pretende fazer, usando os votos do Marco Civil, é o que se avizinha um futuro sombrio. Segundo o ministro Luiz Fux, conteúdos que possam ser caracterizados como injúria, calúnia e difamação devem ser retirados do ar pelas plataformas assim que recebam notificação do ofendido, sem necessidade de decisão judicial que comprove o delito. Notificou, tira. Quer botar de novo? Judicializa. E foi além. Em caso de discurso de ódio, apologia à abolição do Estado, democrático de direito, golpe de Estado, as plataformas devem apagar as postagens mesmo sem notificação. Num só voto, Fux solapa pilares do Estado de Direito, inverte o ônus da prova, põe em risco a presunção de inocência, a liberdade de expressão, incentiva abusos do poder de polícia. Antes, o ministro Dias Toffoli já havia cometido disparate similar em seu voto.
E ainda ampliou a distopia totalitária ao propor a criação do Departamento de Acompanhamento da Internet no Brasil, que, em colaboração com o Supremo, o TSE e o CNJ, seria responsável por monitorar a obediência das plataformas. Não é centralizando poderes persecutórios e facilitando a censura dos cidadãos que o Supremo contribuirá para atualizar a regulação da mente online. Nenhuma democracia liberal desenvolvida no mundo agiu assim. Se continuar nessa toada, a legislação brasileira acabará na prateleira de ficção científica. Aí, olha que curioso. Ela comentou sobre o voto do ministro Fux. O Supremo não tem a expertise para julgar as redes. Eu, particularmente, sou contrário a essa postura e interpreto a Constituição, às vezes, como a obrigação do Supremo decidir, não decidir e devolver o caso. É a melhor forma de prestar justiça em casos em que o Supremo não tem capacidade institucional, declarou durante a 6ª edição do seminário Supremo em Ação. Segundo o ministro Fux, a Corte não teria expertise para tratar da questão em um momento tão prematuro. Ministro, pensa bem, ministro, sobre o que está sendo discutido no artigo 19. Aí é que está falando aqui, né? O presidente do TRF3 diz que a PEC de Lula para acabar com super salários é atentado constitucional. Concordo. Presidente do TRF3. É isso aí. É isso aí mesmo. Pô, uma luta conseguir, né, o direito ao super salário pro Lula agora destruir. Não, tá errado. Tô com vocês. O povo também. Muita gente compartilhou isso daqui, né? Meio triste. O Supremo manda soltar 15 membros de quadrilha, né? De substâncias ruins que atuam em Campinas. Polícia identifica o cara que alvejou um turista argentino, mas juiz de plantão não decreta prisão, alegando que caso não é de urgência. Não é de urgência. Né? Aí você tem que ouvir da elite nacional. Aí você tem, porque eu não tenho muita fé na elite nacional, né? Quem não gosta do Brasil vai embora. Até o Roberto Freire, um ícone da esquerda, que participou da luta da esquerda durante o regime militar, foi membro do Partidão, que depois se desmembrou em vários partidos, inclusive o PPS, que virou Cidadania. Infeliz declaração. Com outras palavras, repete o odiento dizer da ditadura: Brasil, ame-o ou deixe-o. Mas vindo da boca da Luísa Trajano é diferente, né? É difícil, viu? Rapaz, falar pra vocês, todo dia as elites brasileiras parece que quer que o povo desista. Desiste o povo brasileiro. Desiste, povo brasileiro. Aí você vê aqui também, né? Centrais reclamam de não serem recebidas pelo governo Lula. Pô, Lula, nem o sindicato você quer receber, irmão? Querem conversar com você do pacote de gastos. O mesmo governo, ó, acabou a mamata. Esposas de 5 ministros ganham cargos em tribunais. Mas se você está insatisfeito, deixe o país, diz a Luísa Trajano. Você vê ali, né? Ai. Tribunal de Contas abrigam 9 mulheres de políticos. Meu Deus. Parabéns. Muito parabéns. Parabéns, senhores. Vocês mandam muito bem. Muito bem mesmo. Brasil. De Lula. Ah, gente. É o que tem pra hoje, né? Já deu aqui. A gente comenta aí sobre eleição e outras coisas. Mas eu não queria deixar de comentar as coisas do Braga Neto. Não acho que é importante trazer as diversas opiniões jurídicas sobre o ocorrido. Lá na frente, no futuro, se alguém quiser, pô, e naquela época aconteceu. Pô, aqui, ó, o que aconteceu na época foi isso. Essas pessoas que ponderaram isso, aquilo, outro, né? No que der permissão, tá registrado, tudo lá no Atlas. Eu fico por aqui, se gosta do meu trabalhinho. Quiser ajudar mais, pode ser no meu canal, tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, que já tá disponível, inclusive o de outubro, né? Saiu ontem.
22 atas publicados. Chegando na metade. Mais 2, chegando na metade. Recebi tanto tempo falando que só pode ter 100 páginas. Eu falei, nossa, e agora? E quando bater, o que eu vou fazer para conseguir armazenar todos os atos? Eu já pensei em alguma coisa que, para fechar pelo menos 4 anos, né? Depois pegar a versão simplista e colocar ambas na mesma página. Ampliar, reformular, para botar os dois na mesma página, um embaixo do outro. Economizar as páginas do site, né? Enfim, daquele jeito. Vamos indo levando. Fico por aqui. Daquela compartilhada básica. Volte amanhã. E fica aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.